Atos, capítulo 20, versos de 17 até o verso 24. Vamos ler, peço que me acompanhem lá na leitura desse trecho. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos ler todos o versículo de número 24. Ele vai ser o centro da nossa meditação. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença, estamos com a Tua palavra aberta e agora queremos Te pedir que Tu estejas também abrindo os nossos corações, predispondo as nossas mentes e, sobretudo, ó Pai, com Teu Santo Espírito, ilumine, Senhor, a nossa razão, mente e espírito, ó Pai, para que possamos, mais uma vez, ouvir a Tua palavra, sermos ensinados por Ti mesmo, ó Pai, de forma, Senhor, que a Tua verdade possa prevalecer. De forma, Senhor, que não seja o nosso pensamento, não sejam as nossas emoções, mas somente, Senhor, a instrução que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai, que seja agora, Senhor, o centro deste momento, ó Pai. É a nossa oração, é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Primeiro eu queria agradecer a confiança do reverendo Rosser, que me convidou no comecinho do mês, do pastor Camargo, que está aqui, bem ele poderia estar aqui. É certo que ele já pregou de manhã, né? Mas não tem problema, também pregar duas vezes, mas graças a Deus que ele nos dá esta oportunidade. E quando o pastor Rosser me pediu que estivesse preparado para pregar neste culto, eu já comecei a lembrar que era o dia 29 de dezembro, era o último domingo, praticamente o penúltimo culto da igreja neste ano, né? O último culto será na próxima terça-feira, às 19 horas. É aquele momento de final de ano, de último domingo, penúltimo culto. É o momento em que não só aqui, mas principalmente a gente percebe retrospectivas e perspectivas. Então a gente vê isso nos noticiários, vê isso nos jornais, vê isso no dia a dia das pessoas. As pessoas fazendo retrospectivas, o que aconteceu durante o ano, fazendo perspectivas, aquilo que pode acontecer, aquilo que gostariam que acontecesse para o ano que vem. Esse é um momento de uma certa reflexão, muita gente
também já desde o Natal, depois daquela correria do Natal, também tem um momento de descanso, de repouso. Muitas empresas fazem aquele momento de férias coletivas, e normalmente esse período, né, entre Natal e Ano Novo, é um período que às vezes a gente relaxa um pouco, mas também é um período que, com o tempo que a gente tem, a gente começa a pensar e fazer retrospectivas, fazer perspectivas. A gente começa a fazer balanço, né? A gente começa a lembrar daquelas metas que foram traçadas no final do ano passado, ver aquelas que foram atingidas, quais não foram atingidas. A gente começa a perceber algumas metas que a gente quer estabelecer para o próximo ano. Isso é natural, é o ciclo normal da vida, né? E assim a gente busca motivação para o futuro. A gente começa a buscar motivação para as coisas que vão acontecer. O ano novo está aí à porta e as pessoas começam a buscar novas motivações. As pessoas buscam novos motivos para enfrentar o ano que se aproxima, o futuro que vem pela frente. E é justamente com esta ideia que eu gostaria de meditar com os irmãos, né? Justamente sobre o que é que deve nos motivar a continuar testemunhando o Evangelho da graça de Deus. É justamente essa a grande preocupação do apóstolo Paulo aqui. Ele vai falar, e todas as ideias que ele desenvolve, principalmente nesse versículo 24, tem a ver com esse desafio: testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E ele está fazendo aqui esse mesmo momento. Ele está num momento de transição. Ele está terminando a sua terceira viagem missionária. Ele está voltando, né, retornando, regressando, e com um objetivo muito claro em mente, de ir para Jerusalém. As perspectivas que ele nos mostra aqui não são perspectivas do ponto de vista humano muito alvissareiras. Ele sabia que, indo para Jerusalém, muito provavelmente ele seria preso. Ele fala que o futuro lhe reservava cadeias e perseguições. E nessa perspectiva de um futuro, pelo menos do ponto de vista humano, não tão agradável assim, ele manda chamar, passando por Mileto. Mileto era um porto. Manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Éfeso foi uma igreja com a qual ele talvez tenha mais tempo permanecido, mais tempo ensinado, mais tempo dedicado ao seu ministério. E ali ele chama os presbíteros da igreja e dirige esse discurso. É um discurso longo, ele começa um pouco antes, vai até o versículo 38. Eu apenas fiz a leitura desses versículos para termos o contexto, mas ele faz uma retrospectiva de como tinha sido o ministério dele até aquele momento, e dizia dos desafios que ocorreriam dali para frente. Desafios que não só Paulo teria que enfrentar, mas como os próprios presbíteros da igreja deveriam enfrentar. E nesse versículo 24, ele coloca de uma maneira muito clara
quais eram as razões, quais eram os motivos que o levavam a persistir, a continuar testemunhando o Evangelho da graça de Deus. Quando a gente abre uma versão inglesa, a versão King James, ela tem uma tradução que é muito peculiar. Eu vou fazer a leitura rápida aqui. E ela fala assim: mas nenhuma dessas coisas, o verso 24, mas nenhuma dessas coisas me movem, nem eu conto a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu possa cumprir a minha carreira com alegria, e o ministério o qual eu tenho recebido do Senhor Jesus, para testificar o Evangelho da graça de Deus. Me chama aqui uma expressão que é colocada no inglês, move me, ou seja, o que é aquilo que me move, né? E é justamente nesta perspectiva que eu gostaria de meditar com os irmãos, tendo por base as expressões que Paulo usa no versículo 24. O que deve nos mover neste ano que vamos iniciar a testemunhar o Evangelho da graça de Deus? Quais são os bons motivos que Paulo nos apresenta para nós testemunharmos o Evangelho da graça de Deus? Os irmãos já estão bem acostumados, né, com a maneira como o reverendo Roster faz a exposição da palavra. Ele vai na sequência do texto ali e vai dissecando o texto na sua sequência. Mas o argumento que eu gostaria de desenvolver não é tanto na sequência do texto, mas de algumas ideias, e a gente poder acompanhar o que passava pela mente, pelo pensamento do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, que a gente pode ver no versículo 24, é que Paulo era movido por uma plena consciência do seu chamado, que havia sido feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que o motivava, o que o movia, era a plena consciência do chamado que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos remete à expressão do versículo 4, que fala assim: o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os sofrimentos, apesar de tudo que ele estava vendo pela frente, ele jamais perdia de vista a natureza do seu chamado. E quem tinha o chamado e quem tinha lhe dado o ministério, era o ministério que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. E é impossível a gente deixar de pensar e lembrar esse momento na vida de Paulo. Ele está registrado lá no capítulo 9. Eu peço aos irmãos que recorram ao capítulo 9 do livro de Atos, os versos de número 3 a 6 e depois o verso de número 15. Aliás, durante a mensagem a gente vai voltar algumas vezes em alguns textos de apoio, para a gente entender aquilo que estava passando na mente de Paulo. E a gente percebe que ele, estando na estrada de Damasco, né, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
ele tinha plena consciência que o seu chamado havia sido feito de uma maneira especial, que era o próprio Senhor Jesus que o havia chamado, e com um propósito maravilhoso, que está lá no versículo de número 15, né? O próprio Senhor agora dizendo a Ananias a respeito de quem era Paulo, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis. Paulo jamais perdia de vista que fora o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus que lhe havia confiado esse ministério de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Mais um texto para a gente lembrar de maneira muito clara o que Paulo entendia como consciência desse chamado. Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 1, versos 11 e 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 11 e 12. Nós lemos 1 Timóteo 1, versos 11 e 12. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo tinha plena consciência deste chamado. E ele dá esse testemunho para Timóteo, que ele era grato a Deus por ter sido considerado fiel. Meus irmãos, o que deve motivar a cada um de nós a testemunhar do Evangelho da graça de Deus, senão o fato de que cada um de nós, individualmente, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus? Procure lembrar agora na sua vida aquele momento tão especial, que pode ter sido num acampamento, pode ter sido num culto evangelístico, mas pode ter sido também dentro da sua família, ouvindo e participando do culto doméstico com seu pai, com a sua mãe, crescendo na escola dominical, ouvindo ou estando presente aos cultos da igreja, em que o próprio Senhor Jesus veio ao teu encontro, falou com você e disse: você é meu instrumento escolhido. Você é meu instrumento escolhido. Não existe nada mais importante, mais significativo, que deve nos motivar para o futuro que se apresenta, do que a certeza de que cada um de nós foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, e que foi o próprio Senhor Jesus que nos deu este ministério. Por isso, eu gostaria de compartilhar com aqueles nossos irmãos que estão talvez preocupados, com aqueles encargos que receberam, tenham sido eleitos nas sociedades internas, tenham recebido alguma incumbência, algum encargo num ministério, na igreja, tenham sido eleitos para servirem como diáconos, como presbíteros, tenham sido designados para
darem aula na escola dominical, ou simplesmente estejam imbuídos naquilo que Deus tem colocado, desenvolver o seu ministério de uma maneira fiel na presença de Deus. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós não trabalhamos nem pela nossa própria força, nem para agradar a ninguém ou a nenhuma instituição, mas nós devemos continuar testemunhando o Evangelho da graça de Deus, porque é Deus quem nos tem chamado, é Deus quem nos tem escolhido, e principalmente é Deus quem nos fortalece. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. É Deus quem fortalece as nossas vidas, é Deus quem nos dá o ministério, é Deus quem outorga a cada um de nós essa responsabilidade, esta missão de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mas é Deus quem nos fortalece. Ele nos chama, Ele também nos capacita. E a perspectiva para o futuro deve ser esta: nós devemos continuar testemunhando, porque estamos plenamente conscientes de que aquilo que fazemos, nós fazemos não em nosso nome próprio, não em nome da igreja propriamente dita, mas o fazemos em nome de Jesus e na força que Jesus nos dá. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Paulo era movido por uma plena consciência do seu chamado, e que esse chamado tinha sido feito pelo próprio Senhor Jesus. Mas eu gostaria de partir para a segunda motivação. E essa segunda motivação, ela se encontra numa outra expressão nesse mesmo versículo. E ela é meio que voltando novamente, né? E está na expressão: contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Na verdade, eu estou lendo aqui a versão que os irmãos não têm aí, provavelmente, né? A versão revista e atualizada, né? Que é a versão que nós usamos, ela não contém uma dessas expressões, ou a expressão completar com alegria, mas a versão revista e corrigida, que é uma versão um pouco mais antiga, ela fala justamente isto, né? A expressão da edição revista e atualizada, ela nos diz, né? Nos diz assim: contanto que complete a minha carreira, contanto que complete a minha carreira. E a versão revista e corrigida fala: contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E aqui nós temos uma nova ideia, nós temos uma nova razão, uma nova circunstância onde Paulo fundamenta a sua motivação em testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E existem duas palavras aí que dizem muito ao nosso coração: o verbo completar e a expressão carreira. Isso nos ensina que Paulo era movido por um profundo, intenso e entusiasmado compromisso com a missão. Paulo, ele era movido
por um intenso, profundo e entusiasmado compromisso com a missão, contanto que eu complete com a minha carreira, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. E essa é uma ideia muito presente na vida de Paulo. Esta ideia de que a vida cristã, ou que o ministério é uma carreira, é uma ideia muito presente nas lições, nos ensinos do apóstolo Paulo. Se nós formos a 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 25, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, que me acompanhem. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 até o verso 25. Nós temos Paulo nos falando justamente desta ilustração e comparando a vida cristã com uma corrida ou com uma carreira, né? A palavra que é usada aí é dromos, é como pista, né? Daí vem as nossas palavras, né? Autódromo, velódromo, aeródromo, a pista onde nós corremos, ou a pista que nós percorremos, né? E aí ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Esta ideia que Paulo desenvolve a respeito do testemunho do Evangelho, de uma vida cristã plena, é aquela de alguém que deve estar se esforçando. Correi de forma que alcanceis o prêmio. Não é qualquer prêmio, é o prêmio, né, da coroa incorruptível. Ele ainda vê essa questão da pista e da carreira, e de completar a carreira, num outro versículo que eu peço que os irmãos abram, Filipenses, capítulo de número 3, versos 12 e 14. Filipenses, capítulo de número 3, versos 12 e 14. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha uma ideia fixa: eu vou completar a carreira, eu vou chegar até o fim, eu não vou desistir, eu não vou ficar no meio do caminho, eu vou alcançar o prêmio da soberana vocação. E praticamente um dos seus últimos testemunhos é este. Já quase, praticamente a última carta que foi escrita por Paulo, 2 Timóteo, versículos 4, 7 e 8, é também um versículo por todos nós muito conhecidos, mas vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, essa expressão, né, de uma carreira completada, né? Quanto a mim, a partir do versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ele estava se despedindo aqui de Timóteo e já estava vendo aquela cena. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa, o prêmio está reservado. Essa era a grande motivação que Paulo nos mostra aqui. Ele tinha um profundo, intenso e entusiasmado compromisso com a missão. Ele queria chegar até o fim. A expressão aí, completar, é a expressão no grego teleio, que tem um sentido muito intenso, que é o sentido de ir até o fim, de levar até as últimas consequências, de realizar algo com perfeição. E ele queria isto. Essa era a motivação do apóstolo Paulo. Eu quero levar o evangelho da graça de Deus, completar a carreira de modo cabal. Quero completar a carreira de modo perfeito. Eu quero completar a carreira apesar de todas as consequências. Eu quero chegar até o fim. Por isso que não havia nada que fizesse Paulo desistir daquilo que lhe havia proposto o próprio Senhor Jesus e daquilo que ele se propunha a fazer pela ação do seu Santo Espírito. Na verdade, quando Paulo muda de ideia, não é ele mesmo que muda de ideia, é o Espírito Santo que o convence a fazer algo de uma maneira diferente do que ele deveria fazer. Quando ele passa para a Macedônia, os planos dele não eram os planos de ir para a Macedônia, né? Mas eram os planos de continuar na Ásia. Mas dali o Espírito Santo convence e ele vai para a Macedônia. Aqui ele está voltando para Jerusalém. Talvez ele tivesse planos diferentes, mas ele fala que ele estava constrangido pelo Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo havia lhe tocado, que ele deveria ir para Jerusalém. Ele sabia que muito provavelmente seria aprisionado, mas dali iria começar a sua 4ª viagem missionária. Uma viagem um pouco diferente, porque ele já faz uma viagem não na condição de alguém livre, mas de alguém preso, sob escolta. Vai ter que se apresentar às autoridades de Roma, mas a sua disposição de coração já era a de ir para Roma. Agora ele será preso e será levado para Roma, para ser julgado em Roma. Mas Deus vai lhe dar a oportunidade de passar ali pelo menos mais 2 anos. Durante esses 2 anos, Paulo vai cumprir o seu ministério e vai pregar a reis, vai pregar a gentios, vai cumprir cabalmente aquilo que o próprio Senhor lhe havia designado. Paulo queria completar a carreira. Qual a carreira que nos está proposta? O que Deus tem proposto no nosso coração? É necessário esforço, é necessária persistência, mas nós temos esperança. Nós não vamos correr em vão. Todos aqueles que amam e esperam a vinda do Senhor vão alcançar aquele prêmio da soberana vocação. O que nós precisamos é fixar a nossa vida no alvo. É colocar o alvo na nossa frente. E sem desviar, sem titubear,
sem tardar, completar a carreira. O que Deus tem proposto no seu coração? Deus tem proposto, com certeza, alguma obra, algum ministério, alguma tarefa, alguma missão que significa dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deus distribui a cada um de nós dons e talentos. Alguns vão estar se empenhando de uma maneira mais clara dentro da igreja, outros fora da igreja, alguns exercendo beneficência, outros orando, outros ensinando. Mas o importante é que nós tenhamos isso em mente. Nós precisamos completar a carreira. Nós vamos nos esforçar, nós vamos persistir, porque nós temos uma esperança maravilhosa, que ao final da carreira, o próprio Jesus nos espera com o prêmio da soberana vocação reservado para cada um de nós. Isso motivava Paulo. Será que não deve nos mover? Será que não deve nos motivar? Por fim, meus irmãos, há uma outra ideia que Paulo desenvolve aqui. E é a primeira ideia que está no versículo. Paulo era movido por uma compreensão do valor inestimável da missão, pela qual todo sacrifício vale a pena. Primeiramente, Paulo tinha consciência do seu chamado. Ele tinha a mais plena consciência do seu chamado, e que era Jesus que tinha lhe chamado para o ministério. Segundo lugar, Paulo tinha um intenso, profundo e entusiasmado compromisso com a missão. Mas nós vemos aqui que Paulo também era movido por uma compreensão do valor inestimável da missão, pela qual todo sacrifício vale a pena. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele está dizendo, para eu cumprir este ministério que eu recebi do próprio Senhor Jesus, para eu completar essa carreira, todo sacrifício vale a pena. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida tem valor, mas a missão que Deus me deu tem um valor ainda maior, tem um valor inestimável. Paulo, ele renuncia todo o seu status e toda a posição que ele tinha. Paulo era uma figura influente na sociedade judaica, era fariseu, era um homem letrado, instruído, um homem que havia sido ensinado aos pés de Gamaliel, era um homem que compreendia e entendia a filosofia grega, era um homem de muita influência. Tal era a sua influência que ele chegou ao governador romano e pediu carta, permissão, para quê? Para perseguir os cristãos, e ele obteve essa permissão. Mas ele renuncia a tudo isso para submeter-se a uma vida de sacrifício, de humilhação. Ele renuncia a toda a sua posição para assumir uma posição de servo, para servir a Deus nas condições as mais difíceis. E a gente pode ver alguns exemplos, né, desta humilhação a qual Paulo sofreu. Vamos abrir só um exemplo. Ele faz um pequeno relato, 2 Coríntios, capítulo 11, os versos 23 e 27.
2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 27, ele começa a dizer: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, e em frio e nudez. Paulo desprezou toda e qualquer posição, status, privilégio que ele tivesse e se submeteu à vontade de Deus no ministério. E talvez a gente pudesse pensar, bom, agora já tendo mais idade, terminando já praticamente o seu ministério, é isso que ele faz, ele está fazendo uma retrospectiva do ministério dele, como ele havia se portado desde a primeira vez que ele entrou na Ásia, ou seja, desde a primeira vez que ele foi a sua primeira viagem missionária, e agora que ele estava retornando, e depois mesmo de ter se despedido dos presbíteros em Mileto, ele vai para Tiro, de Tiro ele passa em Cesareia, e ali no capítulo 21 de Atos, podemos abrir Atos 21, 13, nós temos um momento também muito importante, muito significativo. Atos 21, de número 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele falou que sabia que ele estava indo para Jerusalém, que estavam aguardando prisões e açoites. No caminho ele se encontra com os irmãos, primeiro em Tiro, depois em Cesareia. Ali aparece uma pessoa que vai fazer uma profecia com um cinto, usa o cinto de Paulo e a pessoa se amarra com os pés e mãos, fala: assim farão com aquele que é o dono desse cinto. Aí os irmãos da igreja ficam todos perturbados e tentam dissuadir Paulo da ideia de ir para Jerusalém. Falaram: Paulo, não vá para Jerusalém, não faça isso, você pode ser morto. E alguém que é movido, pelo valor inestimável da missão responde assim: o que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo? Eu estou pronto a me oferecer, eu estou pronto a dar a minha vida, se necessário for. A vida dele era muito importante. Ele era um vaso escolhido, ele era instrumento nas mãos de Deus, mas ele sabia que isso só seria possível se ele considerasse ainda mais o valor da missão. Isso nos leva a pensar: qual é o valor da nossa vida? Será que é o valor da nossa vida física, a quantidade de anos, o nosso estado de saúde, a nossa condição material, a nossa condição financeira, que determina o valor da nossa vida? Ou é o fato de estarmos vivendo a nossa vida em função de um valor maior, que é o testemunho do Evangelho, da graça de Deus?
Paulo percebeu que a vida dele só tinha sentido se ele estivesse cumprindo com o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. Se ele completasse a carreira que tinha sido proposta para ele. Ele sabia que para isso valia a pena qualquer sacrifício. Eu não vou ler o texto, mas eu também lembro de um texto que faz muito sentido e muitas vezes vem à minha mente e vale a pena a gente lembrar. 2 Samuel 24, depois de Davi ter cometido nos seus erros no reinado, né, de ter determinado um recenseamento fora da vontade de Deus, ele é repreendido pelo profeta, ele é castigado por Deus, ele tem o direito de escolher o castigo de Deus. Qual o castigo? E aí que ele fala que ele preferia cair nas mãos de Deus, porque Deus era rico em misericórdia, e não cair nas mãos do povo, nem cair nas mãos dos seus inimigos. E ali, quando ele encontra misericórdia perante Deus, ele se dispõe a oferecer um sacrifício, e ali em 2 Samuel 24, ele também nos ensina uma lição que foi compreendida e foi praticada na sua integridade pelo apóstolo Paulo. Ele faz a seguinte observação ali em 2 Samuel 24, quando ele vai comprar um pedaço de terra para prestar o sacrifício que ele queria prestar ao Senhor, e ele se dirige a Araúna, que era o proprietário das terras, né? E fala: olha, eu quero comprar esta terra para oferecer sacrifício. Araúna, querendo servir ao rei, fala: não, pode usar a terra, usa os bois, tudo está à tua disposição, você não precisa gastar nada. E Davi responde: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Paulo entendeu esse exemplo e ele estava disposto a oferecer a sua própria vida. Ele não considerava a sua própria vida preciosa para ele mesmo, mas era preciosa enquanto ele estivesse cumprindo a missão. Meus irmãos, nós temos desafios pela frente, nós temos perspectivas pela frente, nós temos um ano novo que começa, e naquilo que concerne ao nosso testemunho, à nossa vida cristã, o que é que deve nos motivar? O que deve nos mover? Não será a consciência de que foi o próprio Jesus que nos chamou para testemunhar do Evangelho da sua graça? Não será um compromisso mais forte, mais firme, mais entusiasmado em completar a carreira? Não será essa compreensão do valor que a nossa vida só faz sentido quando nós estamos testemunhando do Evangelho da graça de Deus? Que Deus possa nos abençoar, que esses possam ser os bons e verdadeiros motivos para tudo aquilo que nós tivermos colocado em nosso coração para o futuro que nos espera. Que Deus nos abençoe. Amém?